Boa noite, a paz seja com todos vocês os que estão aqui, vocês que estão aqui e você que está na sua casa. Como eu sempre costumo falar, neste momento eu te convido, como lá em Salmos fala, né, que a criação é convidada a adorar. Neste momento nós convidamos vocês a adorar junto conosco. Aleluia. Leva-me pra que em tudo em ti
Que os céus se abram neste lugar. Que os céus se abram neste lugar. E que a Tua glória seja derramada sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós rendemos a Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Fechados se abram, teu reino venha
Glória a Deus. Vamos continuar tocando alguma coisa para a gente fazer uma oração aqui. Está muito silêncio. Está incomodando esse silêncio, esse eco na igreja. Vamos falar com Deus. Boa noite, paz seja contigo. Em nome de Jesus, que você seja abençoado essa noite. Vamos falar com Deus. Cantamos, né? Que se abram os céus e o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Isso se torne realidade. E a oração que precisamos fazer nesse momento é exatamente essa. Senhor, vem com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder. Faça essa oração onde você está e feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Pai, obrigado, Santo Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença, Senhor, em nosso meio, Senhor. A tua palavra nos ensina que quando duas ou mais pessoas se reunirem em teu nome, o Senhor está no meio delas. Estamos aqui, Senhor, fazendo essa transmissão desse culto, Pai, para as pessoas que estão nas casas, nas famílias da nossa igreja, Senhor, estão ouvindo esse culto, estão assistindo esse culto, ou vão assistir esse culto. Nós cremos, Senhor, que a tua presença está tanto aqui, como em cada lar, como em cada casa, como em cada lugar, Senhor, que está conectado contigo, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse presente. Obrigado pela tua graça, Senhor. Queremos te exaltar, queremos te engrandecer, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, pela tua glória, Senhor Deus, e te engrandecer cada vez mais. Precisamos te louvar todo o tempo, Senhor. Não importa a situação, não importa os problemas, não importa os desafios, não importa nada, importa, Senhor, precisamos te engrandecer em qualquer situação, e por isso estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te exaltar, para te engrandecer, em nome de Jesus. Senhor, venha com o teu reino sobre as nossas vidas, realiza milagres, Senhor, nas nossas vidas. Cura, Senhor, os enfermos, Senhor. Cuida, Senhor, das doenças, não apenas físicas, mas emocionais. Traz, Senhor, cura para o teu povo, Senhor. Traz refrigério, Senhor. Traz paz, ó Senhor, no coração das pessoas que estão angustiadas, Senhor. Pai, traz paz na vida dessas pessoas, Senhor, que às vezes perderam a fé, que não tem mais confiança de que as coisas vão melhorar. Senhor Espírito Santo, mostra para essas pessoas o teu amor, o teu poder, a tua grandiosidade, ó Deus, em nome de Jesus. Colocamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e queremos te engrandecer e te adorar em qualquer situação, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor se sinta, que o Senhor seja adorado, Senhor, nesta noite, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso, Pedro, por favor, faz um favor para mim. Cadê o Pedro? Está aqui. Vá lá em cima, vê se a minha Bíblia está lá em cima, que eu esqueci de trazer para cá. Mais uma vez, quero agradecer a Deus, né, por você estar me escutando aí. Eu já falei, mas eu vou repetir: paz do Senhor Jesus Cristo para o teu coração, amém? A gente vai ouvir a palavra de Deus, pedindo para o Pedro aqui me trazer isso. Obrigado, querido. A gente vai ouvir a palavra de Deus nesse momento, mas antes, quero dar alguns recados, reforçar alguns recados que eu passei na semana passada, no domingo passado. Veja, nós estamos aqui disponibilizando o culto, a igreja, né? A igreja, ela está fechada, porque a gente não pode mexer no celular que está gravando aqui, tanto para o YouTube como para o Face e o Instagram. A gente não pode mexer para não ficar balançando muito, mas a igreja está fechada. As pessoas que estão aqui estão sentadas, separadas, aqui numa distância segura, e a gente tem, pela prefeitura, autorização para receber as pessoas para fazer os cultos, desde que não passe de 20% da nossa capacidade aqui física.
Então eu orientei no domingo passado que se você quiser vir à igreja para participar do culto, mesmo que seja nessa transmissão aqui, né, que a gente, mesmo podendo funcionar, mas não queremos abrir as portas, para evitar qualquer tipo de problema, qualquer inconveniente, nós recebemos as pessoas, elas vão se colocando aqui, mas a gente tem um número certo de pessoas para poder receber, para poder ficar aqui no templo. Se você quiser participar do culto domingo que vem, manda uma mensagem para mim ou para a pastora, para a gente saber que você quer, e aí a gente se certifica exatamente quantas pessoas estão aqui, que podem estar aqui no culto, amém? Então, aí você manda a mensagem e fala: pastor, eu quero ir para o culto, matar saudade, levar meu dízimo, minha oferta, participar do culto, da transmissão que o senhor está fazendo lá na igreja. Aí você manda essa mensagem e a gente faz uma organização para que quando chegar no domingo que vem, a gente não ultrapasse o número de pessoas, enquanto essa situação toda de quarentena enquanto ela não termina, né? Enquanto não acaba tudo isso, a gente vai trabalhando, agindo dessa maneira, amém? E também reforçar que você, aliás, não é nenhum aviso isso, não é nenhum recado, é um pedido, né? Algo que eu quero pedir de todo o coração: acompanhe as orações e as mensagens que nós estamos mandando de terça e de sexta. Por que eu estou fazendo esse pedido? Porque a igreja, ela precisa, primeiro, ela precisa ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que você está escutando muitas pregações de outros pastores, assistindo muitas lives, né, de muitos cantores, né, que estão fazendo isso agora, né, são obrigados a fazer isso por causa da situação, né, da quarentena, que você está ouvindo mensagens, louvores, enfim, a gente sabe de tudo isso, a gente entende, a gente confia que você está fazendo isso, mas nós precisamos estar conectados com você, né? A igreja do Vila Mara, quadrangular de Vila Mara, precisa estar conectada a você, e a maneira que nós temos de fazer isso é através das orações de terça e das orações de sexta-feira, com aquela mensagem que a gente sempre fala, que a gente sempre coloca antes das orações, amém? Então, não deixa de participar, de se conectar, de assistir, seja ao vivo, no horário certo, né, às 8 horas de terça e às 8 horas de sexta, ou depois, né, quando você também pode ouvir, né, assistir, porque fica gravado aí no Facebook, né? Então, é esse pedido que eu quero fazer a você, para que você esteja participando dessas mensagens, ouvindo essas mensagens e participando das orações, amém? E nós vamos ler aqui Romanos capítulo 7, para hoje, esta mensagem peço que Deus possa falar ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, revela a tua palavra às nossas vidas, revela o teu querer, revela, Senhor, como podemos melhorar, Senhor, crescer espiritualmente e assim te adorar melhor, cada vez mais, com mais intensidade, com mais propriedade, com mais força. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a entender a tua palavra, que a gente possa usar essa palavra que vamos ouvir hoje, para que possamos agradar o teu coração, não agradar homens, não agradar pastores ou membros de igreja, ou seja, qual for a pessoa, mas precisamos guardar a tua palavra para agradar ao teu coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 7, no versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas
efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até aqui no versículo 24, depois a gente volta a ler alguns versículos. Eu quero fazer aqui uma reflexão com você sobre esse texto que o apóstolo Paulo ele traz para os romanos, porque o apóstolo Paulo ele entra aqui como que eu posso dizer, ele está tentando entender o que acontece dentro dele. Ele está tentando entender por que muitas vezes o que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer é isso que ele faz. Tanto é que no versículo 22 diz assim: porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Ou seja, ele sabe que o homem interior dele, ou seja, a alma dele tem prazer na lei de Deus, naquilo que Deus ensina, fala para ele. Só que aí no versículo 23 ele fala assim: mas eu vejo os meus membros, ou seja, o resto do corpo, o homem interior tem prazer nas leis de Deus, mas o corpo dele, os membros do corpo dele, ou seja, a carne, ela está entrando numa lei que é uma lei que está segundo o pecado. A lei do entendimento dele, que é a lei de Deus, porque ele tem prazer na lei de Deus, vai confrontar uma outra lei que é a vontade da carne dele. E ele entra nessa disputa interna, né? nessa luta daquilo que ele quer fazer, mas não consegue, e daquilo que ele não quer fazer, mas isso ele faz. Eu estava pensando sobre esse texto e eu comecei a analisar o seguinte: veja, existe uma bússola moral. Eu usei esse termo aqui para a mensagem, bússola moral, que a gente sabe o que é uma bússola, né? Aquele instrumento que nos direciona, que faz com que a gente siga sempre o caminho certo, correto. A bússola sempre aponta para o norte, e se nós estamos perdidos e sabemos usar a bússola, é fácil da gente se encontrar. E todo ser humano, ele tem uma bússola moral. Todo ser humano, toda pessoa, ela tem dentro dela uma bússola moral, que é o entendimento do certo do errado. Só que às vezes essa bússola não funciona muito bem. Por quê? Porque a gente conhece, a gente compreende o que é certo e o que é errado. Isso, não existe pessoa que possa dizer: eu não sei o que é certo e o que é errado da minha vida. As pessoas sabem quando elas cometem erros, ou quando elas estão acertando, elas sabem. A pessoa, ela consegue ter esse entendimento, a não ser que ela seja uma psicopata, um sociopata, mas ela consegue entender se ela está de uma forma equilibrada nas suas emoções, na sua mente. Ela consegue compreender o que ela faz de certo e o que ela faz de errado. E essa bússola moral, como eu disse, às vezes a gente não consegue seguir essa bússola de uma maneira correta. Às vezes a gente segue essa bússola conforme a nossa conveniência. Vou dar um exemplo. Esses últimos dias aí, eu imagino que você acompanhou no noticiário que teve uma falta de botijão de gás, né? Gás de cozinha. As pessoas faziam filas enormes na frente
das distribuidoras para comprar gás de cozinha. E segundo as reportagens que a gente escutou, tinha pessoas que estavam vendendo botijão de gás a mais de 150 reais. Botijão de gás quanto que é? Eu acho que é 80, né? Quanto? 80? Por aí, né? 79, 75, 80, um pouquinho mais que isso talvez. Mas de 80 reais, vamos colocar essa média, 80 reais para mais de 150, às vezes pelos noticiários a gente via pessoas comprando por mais de 200 reais. E aí eu comecei a pensar assim, eu comecei a me colocar na posição daquele que vende o gás. Por quê? Porque a gente sabe que o capitalismo funciona assim. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta, o preço é menor. Quanto mais procura, o preço aumenta. É a questão da demanda. E aí, na cabeça capitalista do dono lá da distribuidora, que até tem alguns botijões, né? O verbo certo é botijões. Né? Alguns gases, gases também não dá certo, né? Botijões, né? Alguns GLPs lá para vender, melhorou, né? Aí eu tenho lá, eu me coloquei na posição desse distribuidor lá, desse dono de distribuidora, eu vou vender. Só que como eu estou vendo que está faltando gás aí para o pessoal comprar, eu vou colocar o preço que eu quero. E na minha concepção, isso é a coisa mais certa que eu posso fazer. Por quê? Porque é a lei da oferta e da procura, é capitalismo. E eu acho que eu estou agindo de uma maneira correta. Mas, veja bem, a mesma pessoa, então, se eu fosse esse dono de distribuidora que vendesse o gás a esse preço exorbitante, quisesse sair para comprar, por exemplo, um álcool gel, e não consigo comprar, ou se eu conseguisse comprar, eu ia encontrar o que? Um preço maior do que alguns meses atrás. E aí eu ia fazer o quê? Ia reclamar, mas puxa vida, o povo está o quê? Se aproveitando, porque agora a gente não encontra álcool gel. E eu estou pagando um preço muito maior do que eu pagava há 2 meses, há 3 meses atrás. Que injustiça. Você está me entendendo? Ou seja, se eu quisesse vender o gás por meu preço, não tem nada de errado. Mas mais caro, aí eu vou reclamar. Porque eu vou sair perdendo. Então, pela conveniência da pessoa, às vezes, a gente não consegue se orientar por essa bússola moral. Por quê? Porque nós temos uma verdade, uma razão, que é a nossa razão. Uma verdade que não tem a ver com a verdade de Deus. Uma moral que não tem a ver com a moral que Deus tem para oferecer para aqueles que são filhos dele. Nós queremos seguir as nossas concepções de certo e errado, e aí que a bússola começa a falhar. Está me entendendo? Vou dar outro exemplo. Se alguém cometesse algum erro contra você, alguma coisa que te deixou magoado, qualquer coisa te deixou magoado, muito triste mesmo, e esta pessoa viesse para você e pedisse perdão, talvez você não perdoaria, porque você teria a sua razão. Você me machucou, você me fez esse mal, por que agora eu tenho que te perdoar? Porque se eu te perdoar, eu vou sair perdendo. Agora, se a gente invertesse a situação, se eu fizesse alguma coisa para deixar alguém machucado, e eu pedisse perdão, eu queria receber o perdão na mesma hora. Por quê? Porque eu fiz isso, eu não queria errar, eu não queria falhar, eu sou imperfeito, então eu acabei machucando a pessoa, mas a pessoa tem que me entender, ela tem que me perdoar. Ou seja, são 2 pesos, como que é o ditado? 2 pesos, 2 medidas, né?
não funciona. A nossa bússola moral às vezes não funciona, mas nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Temos essa bússola que em algum momento vai nos mostrar onde que nós erramos. E eu comecei a pensar sobre isso por causa do texto que nós lemos aqui em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 7 que a gente só consegue entender os nossos erros porque existe uma lei, porque existe uma coisa lá que mostra os nossos erros. E aqui eu nem estou achando que o apóstolo Paulo está falando da lei de Moisés, porque o apóstolo Paulo ele debateu muito isso com as pessoas que estavam na época dele, falando que as pessoas achavam que os judeus, né, os judeus que se convertiam a Jesus, achavam que os gentios, quando eles se convertessem a Jesus, os gentios tinham que fazer o quê? Tinham que fazer a mesma coisa que os judeus faziam, ou seja, se circuncidar, cumprir as leis. E o apóstolo Paulo falava exatamente isso. Não tem que acontecer isso, porque nós não estamos vivendo debaixo da lei. O apóstolo Paulo sempre falou isso, muitos textos de muitas epístolas, né, que ele escreveu, ele falou sobre isso, debateu inclusive com Pedro sobre isso. Mas enfim, não estou querendo entrar nesse mérito agora, nessa discussão, porque olha, eu vejo que nesse texto aqui em Romanos capítulo 7, ele nem está falando de uma forma específica das leis de Moisés. Ele está falando, na verdade, de uma lei moral, de algo que existe, que o ser humano ele tem dentro de si. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tem alguma coisa dentro de cada um de nós que nos mostra onde nós erramos. E é esta lei que nos faz, que nos mostra que estamos errando, que faz com que a gente entenda o nosso pecado e a nossa falha. Por exemplo, seria muito fácil, por exemplo, de uma pessoa, eu quero usar a lei gravitacional, né? A lei da gravidade. Se você sobe, por exemplo, num prédio de 10 andares, vamos supor, você sobe num prédio de 10 andares e pula, você com certeza vai se machucar ou então vai morrer, com certeza. Isso é inevitável. Por quê? Porque tem a lei da gravidade, que é uma lei da natureza que faz com que todo o corpo, toda a matéria seja atraída ao centro da Terra. Então existe essa lei. Agora vamos pensar, vamos por hipótese imaginar que eu poderia subir num prédio de 10 andares e pular e eu não vou me machucar. Que a lei, na verdade, a gente vai cair. A lei da gravidade vai exercer lá a sua função, mas nós não vamos nos machucar. Se tivesse essa situação, existe alguma finalidade ou propósito da lei da gravidade se a gente não se machucasse? Veja, a lei da gravidade faz com que a gente caia, dependendo da altura, se machuque. Agora, não importa a altura que a gente caia, se a gente não se machucasse, aquela lei teria alguma função? Não teria nenhuma função, porque teria um monte de gente que ia pular, ia querer voar, né, que nem passarinho, liberdade assim, né, fazer de conta que é passarinho, porque sabe que vai pular e não vai se machucar. Então aquela lei, ela não vai ter função nenhuma. Você está me entendendo? Estou confundindo as coisas. Então aquela lei da gravidade, a gente sabe que existe, e se nós tentarmos bular essa lei, a gente vai se dar mal,
Porque ela mostra o quê? A nossa limitação. Aquela lei mostra até onde nós devemos ir, até onde nós podemos chegar. A partir daquela lei, a partir daquele ponto, daquele limite, nós não podemos fazer, nós não podemos seguir mais para frente, porque senão estaremos errando. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos capítulo 7, que a lei ela só existe para denunciar o que? Os nossos erros e as consequências dos erros quando nós praticamos. É a única finalidade da lei. Não apenas da lei de Moisés, mas de toda a lei moral que nós temos dentro de nós. A gente começa a ficar presos a uma situação em que sempre tem alguma coisa que está nos acusando, porque tem uma lei que está nos acusando, tem uma coisa dentro de nós que está nos acusando. Se eu faço mal a alguém, alguma coisa depois vai me chamar a atenção, porque existe uma lei moral dentro de nós que vai nos avisar: olha, você fez mal para aquela pessoa, você não queria, você até não queria fazer mal àquela pessoa, mas você fez. E essa lei, por que eu digo que ela não tem muito, assim, o apóstolo Paulo, quando ele usa esse texto, eu imagino que ele vai além da lei de Moisés, porque, por exemplo, aquela lei que diz que a gente não matarás, né? Está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Quer dizer que só a partir da lei de Moisés é que as pessoas sabiam que não podiam matar? Não, muito antes disso, que as pessoas já sabiam que não podiam matar. Isso já estava no entendimento da pessoa, no entendimento de cada um. Mas mesmo assim, muitas pessoas foram assassinadas. Como no início nós sabemos, que quando Abel foi assassinado por Caim, e não existia lei para estabelecer isso, uma lei escrita, uma lei lá formalizada, mas existia uma moral que todo ser humano precisava ter, todo ser humano tem que ter. E esta lei moral, essa bússola moral, ela vem nos confrontar nas nossas ações, porque nós não somos perfeitos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Toda vez que eu quero fazer algo que eu sei que é bom, que eu sei que é legal, que eu sei que Deus vai se agradar daquilo que eu fizer, eu não consigo fazer, mas aquilo que desagrada a Deus, é isso que eu faço. Por quê? Porque é o meu corpo que está apelando, que está fazendo isso. Por isso que no versículo 24 ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, esta é a consequência que eu estou carregando. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto, ele denuncia o grande amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Aliás, toda a Bíblia, ela denuncia isso. Toda a Bíblia, ela descreve o grande amor de Deus e o grande amor de Jesus Cristo por nós. E mais uma vez aqui, deixa bem claro, que se não fosse por causa de Jesus Cristo, estaríamos totalmente perdidos, assim como o apóstolo Paulo diz no versículo 24. No versículo 25, que eu não li no começo da mensagem, mas eu vou ler agora, Romanos 7:25 diz assim: olha, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, às vezes eu acabo servindo ao pecado, mas graças a Deus que Jesus Cristo, Ele nos liberta desta prisão chamada pecado. Aí eu comecei a pensar, poxa vida, mas então a gente está preso nesse ciclo, né? nessa condição aqui, né, de você querer fazer o bem, mas não conseguir fazer, e às vezes fazer exatamente aquilo que você não quer fazer. Você está preso nisso daí, nessa lei
que denuncia o teu pecado, e esse pecado traz consequências e na grande maioria das vezes traz também culpa. Tem muitas pessoas que às vezes nem tem mais culpa pelos pecados que cometeu. Infelizmente, que essas pessoas acabam falando assim: eu sou pecador mesmo, eu sou limitado mesmo, eu faço isso mesmo, Deus vai me perdoar. Mas não é bem assim. A gente está dentro desse ciclo de lei, pecado, consequência. Mas quando a gente começa a não ter culpa daquilo que nós fazemos, existe alguma coisa muito grave. Nós começamos já a nos conformar com aquilo que nós estamos fazendo. O que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui no capítulo 7 é que ele está inconformado com as coisas que ele faz. É que ele está totalmente frustrado às vezes com aquilo que ele faz, com os atos que ele faz. Ele está demonstrando toda a sua condição de inconformado. Tanto é que está escrito lá em Romanos capítulo 12, exatamente isso, que é um pouco depois desse texto, alguns capítulos depois desse texto. Ele está falando que ele não quer se conformar com essa condição, porque ele sabe que tem uma lei dentro dele, que é uma bússola moral, que o acusa dos erros que ele pratica, e toda vez que ele faz essas coisas, que ele não gostaria de fazer, que ele não queria fazer, que a alma dele não quer fazer, porque a alma dele quer ter intimidade com Deus, mas toda vez que ele faz isso, que a carne dele puxa ele para fazer essas coisas, vem a culpa, quando também vem a consequência, as duas coisas, né? Porque todo pecado tem a sua consequência, e também vem a culpa, e ele fica preso nesse ciclo. E será que a gente também vai ficar sempre preso nesse ciclo? Então para que a gente vai servir a Deus, se nós sabemos que somos pecadores mesmo? Se nós sabemos que então vamos para o inferno mesmo? Por que estamos servindo a Deus? E não se engane, se a pessoa falar assim: mas eu sou santo, eu oro e o fogo dos céus desce, eu sou, depois de Deus Todo-Poderoso, eu sou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, vamos colocar pela ordem, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, depois eu venho na sequência, eu sou o quarto. Tem muitas pessoas que acham que são muito santas, que não vão para o inferno, mas no final das contas, todos nós temos a mesma essência, e todos nós estamos presos nesse mesmo ciclo, e a lei moral que está dentro de nós, vai nos acusar. Amados, tem uma coisa que me chamou a atenção, quando eu começo a ler alguns textos, e eu acabo lembrando de outros, né? Eu imagino que é o Espírito Santo que me faz lembrar de outros textos. E quando eu estava lendo esse texto, pensando sobre exatamente isso, sobre essa lei moral, vocês podem pensar assim, você pode falar que essa lei moral tem um nome chamado consciência. Outras pessoas falam que a consciência é o que? É a voz do Espírito Santo que cada um tem dentro de si. Mas a gente tem que entender também que as outras pessoas que não servem a Deus, ou que não se entregaram a Jesus Cristo, elas também sabem reconhecer o certo do errado. Então, não quero entrar nesse mérito, que lei moral é essa, que bússola moral é essa, quem que é isso, que ferramenta que é essa? Eu estou colocando aqui algo, um termo aqui para nos ajudar a entender isso, que você entenda que sempre você vai saber quando que você erra e quando que você acerta. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de um texto que está em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30. No versículo 19, aliás. Capítulo 30, versículo 19. Diz assim:
O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Versículo 20. Amando ao Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Amém? Até aqui. Olha, no versículo 20, no versículo 19, Deus fala assim, que Ele está colocando diante de nós aí, a opção de você escolher a bênção ou a maldição, né? Ele faz um termo, inclusive, bem, como que eu posso dizer, bem forte aqui, né? Bem de peso aqui mesmo, né? O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. O que eu estou te falando aqui agora, e os céus e a terra estão como testemunhas, que agora você tem que escolher. Basicamente, amados, não é exatamente isso que a gente faz todos os dias. A gente tem que fazer uma escolha. Nosso livre-arbítrio nos leva a fazer escolhas, e essas escolhas ou faz com que a gente alcance a bênção de Deus, ou faz com que a gente alcance a maldição. E aí, eu pensando assim, tá, ok, o Ronaldo aqui, ele tem que fazer uma escolha. Deus, ele coloca aí à disposição do Ronaldo situações pelas quais ele tem que fazer uma escolha. Ou ele faz o que é o certo, ou ele faz o que é errado. O único responsável por isso é o Ronaldo. Eu não posso colocar as culpas das minhas más decisões em cima de outras pessoas. Eu tenho que entender que eu sou responsável pelas minhas decisões, pelas minhas opções. E quando a gente entende aqui que eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que entender que eu preciso ter prioridades. Prioridade leva você a ter escolhas. Você precisa ter prioridades para fazer escolhas corretas. Qual que é a sua prioridade agora? É isso que eu quero te perguntar. O que você tem como prioridade para a sua vida? Porque quando diz aqui no versículo 20 de Deuteronômio 30, que ele está colocando, no versículo 19 ele diz que ele está colocando a bênção e a maldição, a vida ou a morte, e ele está sugerindo: escolhe a vida para que vivas bem, tu e a tua descendência. Mas existe um jeito de você viver, que está no versículo 20: amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele. Não é simplesmente você fazer uma escolha que você sabe que é uma escolha correta, porque talvez naquele momento você escolheu certo, você tomou a melhor decisão da sua vida, mas a vida continua, e o fato é que vai ser o quê? Uma decisão após a outra que você vai ter que ter. Você vai ter que continuar tendo essa rotina de escolhas. Você sempre vai ter que pensar um pouquinho sobre o que você vai fazer da sua vida. E o fato é que quando você sabe que você fez uma boa escolha, mas está vivendo amando ao Senhor teu Deus, as coisas mudam completamente de figura. Porque você está colocando uma prioridade aqui. Você não está simplesmente tomando decisões ao acaso. Você não está simplesmente avaliando quais são as suas opções, para que você cometa menos erros.
Você está tomando as decisões que você está tomando porque você ama a Deus. Existe um detalhe a mais. Existe uma condição a mais. Quando nós colocamos como prioridade na nossa vida amar a Deus e se apegar a Ele, nós não estamos apenas obedecendo regras, nós não estamos apenas obedecendo uma lei, ainda que seja uma lei moral ou uma lei interna, que me faz entender que eu não posso fazer o mal contra o meu próximo, que eu não posso ser um usurpador, que eu não posso querer ser um ganancioso. Todas essas coisas nós sabemos, mas às vezes o que nos faz realmente conseguir cumprir essa lei é o amar a Deus. Porque se eu não amar a Deus, se eu não amar a Jesus Cristo, eu não vou conseguir fazer, cumprir com todas essas leis. Aliás, eu vou estar vivendo só por causa da lei. Eu só vou estar vivendo para obedecer regras. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente viva para a adoração do nome dEle, para que Ele seja adorado pelas nossas vidas. O propósito da minha vida é adorar a Deus. O propósito da sua vida que está me ouvindo também é adorar a Deus. Todos nós temos esse propósito. E adorar a Deus não é simplesmente seguir regras, ou ser uma pessoa totalmente certinha, que não comete nenhum erro. Adorar a Deus vai além disso. Adorar a Deus é você amá-lo de toda a tua alma, de todo o teu, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É isso que faz com que você adore a Deus. É o que está escrito aqui no Deuteronômio capítulo 30, versículo 20. É claro que se nós tomarmos as melhores decisões da nossa vida, nós seremos abençoados por Deus. Mas Deus, Ele está acrescentando aqui, mas você tem que amar ao Deus que te criou, ao Deus que te resgatou. E aí a gente volta para o apóstolo Paulo. Ele entende isso, ele sabe disso, ele sabe que por mais culpado que ele seja dos atos dele, das coisas que ele fez de errado, olha, para o apóstolo Paulo falar isso, se o apóstolo Paulo falou isso, que ele disse isso lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Mas quem somos nós para falar, para sermos, para achar que somos melhores, que temos condições melhores? Todos nós precisamos entender isso, que todos nós somos miseráveis, sim, e que precisamos amar a Deus, amar a Jesus Cristo, para que todas essas leis não sejam apenas leis que a gente cumpra, mas são direcionamentos. Aí a gente muda, né? Como é maravilhoso quando a gente consegue mudar a palavra, né? A gente muda uma palavra e o sentido dela muda completamente. Seguir leis friamente, você saber que você não pode fazer determinada coisa só por causa da lei. Aí quando você entende, não, existe um significado nisso, existe um propósito nisso, e o propósito é que Deus, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer nos mudar, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos santificar pela palavra dEle. É o direcionamento que Ele está colocando para as nossas vidas. Olha, procura fazer isso, procura cumprir essas coisas, e aos poucos você está sendo aperfeiçoado. Por que Ele está falando isso? Porque vai chegar um grande dia, amados, que nós vamos para o céu, e lá não pode entrar nenhum erro, nenhuma mancha, nenhuma falha, nada que corrompa essa criação que Ele fez, que somos nós. Então nós estamos sendo aperfeiçoados, e é claro que nunca conseguiríamos ser santificados por completo se não fosse a obra de Jesus Cristo, se não fosse a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que eu volto aqui a dizer, toda a palavra denuncia, demonstra
o grande amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Toda palavra, ela tem esse propósito, essa função de mostrar a grande obra que Jesus Cristo fez por nós. Se não fosse por causa disso, a gente não teria chance nenhuma. Veja, quando eu leio o capítulo, Deuteronômio capítulo 30 aqui, e eu vejo, a gente pode ler até o capítulo todo, eu gostaria até quero até te encorajar, depois você lê o capítulo 30 de Deuteronômio. Você percebe que o que Deus quer dar para o povo dele é uma vida abundante. Engraçado, tem um outro lugar, um outro momento na Bíblia que a gente ouve essa palavra, esse termo, vida abundante. E quem falou isso? Jesus Cristo. Porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ainda que a gente tenha que viver, condicionado a algumas leis morais, mas é melhor que a gente tenha isso na nossa mente. Não, eu não estou simplesmente cumprindo leis, eu não estou simplesmente cumprindo regras. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer alguma coisa de errado, isso vai me denunciar, isso vai acabar mostrando aquilo que eu fiz de errado, isso vai ficar muito na cara, isso vai ficar muito à mostra. Eu não estou simplesmente fazendo isso, não estou vivendo por causa disso, eu estou vivendo essa vida, uma vida abundante em Jesus Cristo, que mesmo que eu cometa algum erro, quando eu entendo que eu preciso me arrepender, e quando eu, com meu coração quebrantado, eu falo para Deus, eu mostro para Deus meu arrependimento, Ele me transforma novamente, Ele me revigora, Ele me cura, Ele me transforma. Ele faz isso comigo, faz isso com você, a todos os filhos dele, amém? Lembrando do domingo passado que a gente aprendeu, as bênçãos espirituais estão à nossa disposição. Efésios capítulo 1, uma das bênçãos é ser perdoado por Deus. Quando nós entramos na presença do Pai e com o coração quebrantado, nós mostramos, nós falamos para Ele, nós deixamos claro que, assim, da mesma maneira que o apóstolo Paulo deixou claro, eu sou miserável, Senhor, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, a minha carne faz com que eu faça. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu quero te amar, eu quero te amar mais do que tudo nessa vida, eu quero me aproximar cada vez mais do Senhor. É esta palavra que nós precisamos viver. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua vida, para que você não viva preso nesse ciclo de lei moral, pecado, consequências do pecado e culpa. Que você ultrapasse isso, que você rompa esse ciclo para fazer algo mais, algo maior, que é o que? É você se aproximar de Jesus Cristo. Por quê? Justamente porque você entende que você precisa desse perdão dele, que você precisa dele, que você precisa do sangue. Você não vai ficar mais nesse ciclo, você vai romper esse ciclo e você vai se quebrantar diante do Senhor, e vai pedir para que Ele te ajude a continuar vivendo a sua vida, tomando as decisões acertadas, escolhendo as decisões mais acertadas, corretas, decidindo pelas coisas corretas. Por quê? Porque a sua prioridade é amar a Deus. A sua primeira escolha é amar a Deus. Antes de você escolher algo para você, antes de você escolher algo que você quer fazer para você,
você tem uma prioridade, e essa prioridade é amar a Deus, é adorar a Deus, é se aproximar de Deus. Quando nós pensarmos assim, nós vamos vencer a prisão do pecado, nós vamos romper essa corrente, esse aprisionamento do pecado. Aliás, não somos nós que vamos romper, Jesus Cristo ele já rompeu, Jesus Cristo ele já quebrou toda a ação do pecado sobre as nossas vidas. Quero te encorajar então a você fechar os seus olhos e você orar comigo, pedindo a Deus para que você saiba usar essa bússola moral que você tem dentro de você, que você não haja por conveniência, mas que você entenda realmente o que é certo e o que é errado. E quando você estiver fazendo alguma coisa de errado, você não vai ficar preso ao ciclo das consequências do seu pecado e da culpa. Você vai se aproximar de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te exaltar, Senhor. Eu quero te engrandecer, ó Pai. Santo é o teu nome, te adoramos, te engrandecemos, ó Senhor Deus. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. Ela demonstra, Senhor, que a tua obra é perfeita, que a redenção, Senhor, que o Senhor idealizou desde a fundação de todas as coisas, da fundação do mundo. Esta redenção, ela é perfeita, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor não deixou nada em aberto, nada sem uma solução, porque até mesmo as nossas falhas, até mesmo as nossas atitudes erradas, as coisas que fazemos que até mesmo o nosso eu, o nosso interior denuncia, declara os nossos erros, porque existe uma lei moral, uma regra moral dentro de nós que nos mostra os nossos erros, e não podemos fechar os olhos para essas coisas. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo existindo tudo isso, o Senhor não deixa a gente viver num ciclo de consequência e de culpa por causa dos nossos erros. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor venceu todo o pecado, o Senhor venceu a morte, essa morte que está aprisionando a nossa carne, que está aprisionando o nosso físico. Ela não pode nos segurar quando nós estivermos prontos para subir aos céus contigo, Senhor. Para estarmos, quando nós chegar no momento de ressuscitar contigo, Senhor, essa morte não vai nos aprisionar, porque, Senhor, o Senhor venceu esse pecado, esta morte que quer nos aprisionar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo, Senhor, sabendo que existem algumas regras, algumas leis, algumas convenções, até mesmo humanas, que querem nos acusar, que querem nos fazer com que a gente se sinta culpado, se sinta mal, se sinta prejudicado. Nada, Senhor, nada pode nos segurar para alcançar a vida eterna. Por isso que nós declaramos, Senhor, que dependemos de Ti, Senhor Jesus. Por isso que nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Jesus Cristo, e declaramos que a nossa vida eterna depende do Senhor, Pai. Por isso que queremos colocar como prioridade na nossa vida Te amar com todo o nosso coração, Senhor, porque a nossa vida sempre nós vamos ter decisões acertadas e decisões erradas. Nós sempre vamos ter esses momentos de acertar e errar. Mas, Senhor, mesmo que a gente venha acertar ou errar, não importa o que a gente venha fazer, uma coisa o Senhor fez para que a gente alcançasse a vida eterna. O Senhor morreu naquela cruz, Senhor Jesus. O Senhor ressuscitou, venceu a morte.
Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as nossas falhas, a entrar na Tua presença, Senhor, com um coração verdadeiramente quebrantado, Senhor, um coração que realmente tem, Senhor, que seja realmente um coração arrependido dos nossos erros, da mesma maneira que o apóstolo Paulo, Senhor, que foi totalmente inconformado com a condição humana dele, que demonstrou isso, declarou isso, dizendo: miserável homem que sou, porque estou preso ao pecado por causa dessa carne. Mas, Senhor, ele reconheceu a Tua obra, Senhor Jesus Cristo, e nós também queremos reconhecer a Tua obra sobre as nossas vidas, Senhor, a obra de regeneração, a obra de transformação, de cura, a obra que o Senhor opera, Senhor, dentro do nosso coração, da nossa alma, Pai, nos dando direcionamento, não apenas regras para seguir, mas um direcionamento, uma obra, Senhor, de santificação, uma obra de transformação, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu peço ao meu Pai que o Senhor realize esta obra de transformação, de cura, de regeneração e de santificação para cada um de nós, ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Respira fundo aí, aonde você está. Que bom que a gente pode saber que mesmo a gente tendo que decidir pelo certo ou pelo errado, saber que quando nós nos arrependemos das nossas falhas, Ele nos transforma, Ele nos cura, Ele nos habilita novamente a ter intimidade com Ele, amém? Mas vamos seguir aqui, pedir para a pastora vir aqui. Nós precisamos orar aqui pela irmã Leusa. Tem algumas notícias da irmã Leusa? Alguém sabe alguma coisa dos presentes? Marca passo? Ah, tá. Está esperando uma vaga no hospital, né? Então nós vamos orar. Está indo em observação, estamos orando. Irmã Leusa aí teve um inconveniente aí, entrou um começo de infarto, não sei explicar direito, mas está no hospital, está em observação, e nós vamos orar por ela, amém? Também vamos orar pelos ofertas, os dízimos das pessoas que depositaram, ou aquelas que trouxeram hoje. Não sei se alguém trouxe seu dízimo, sua oferta. Nós vamos também orar a Deus pedindo a bênção para nós, né, para o povo, para nossas vidas. Nós dependemos das bênçãos de Deus, amém? Boa noite, amados, paz seja convosco. Ele olha para mim e fica olhando o que foi, dá para o microfone, né? Dá o microfone para mim. Vamos orar? Vamos, você que está aqui pode ficar em pé? A gente está no culto, a gente não está assistindo televisão não, irmão. Mas se estiver na televisão aqui, ó, a gente fica em pé também. Fica em pé, você está vendo aí na sua casa? Fica em pé também. Fica em pé que nós vamos orar pela irmã Leusa. Sabe, irmãos, eu recebi uma ligação de uma amiga minha muito querida. Ela falou que ela estava muito triste. Uma ligação não, ela mandou uma mensagem pedindo para que orasse por ela, porque ela estava muito triste, que não tinha o que os filhos fizessem, o marido fizesse que alegrasse ela, que ela estava sentindo muita falta do neto. Esses tempos que a gente está fechado, está isolado, nós somos humanos, nós precisamos uns dos outros. Quem tem família, que está acostumada a estar junto e não pode mais, não tem um contato físico, sente muita falta. Eu até imagino a irmã Leusa com a família grande, com tantos filhos, netos, bisnetos que ela tem, como ela não tem sentido falta de estar com eles. E não só ela, como tantos outros.
Então nós vamos orar pela irmã Leusa e vamos lembrar de tantas pessoas. Você deve conhecer alguém aí que você não consiga estar junto, não pode estar junto, não pode ter contato com a família. E a gente te vê por imagem e tal, mas não é a mesma coisa você se falar assim. Porque nós precisamos do contato físico, nós precisamos pegar, a gente precisa abraçar, a gente precisa beijar, a gente precisa apertar. Isso faz falta. Então você deve conhecer alguém, nós vamos orar por essa pessoa também. E se você quiser orar pela minha amiga, é Rosalinda, minha amiguinha Rosalinda. É uma professora também e sente falta desse neto. Talvez você lembre de alguém, vamos orar por essa pessoa que você está se lembrando também. Pessoa que está afastada da família, vamos orar pelas ofertas e vamos orar encerrando. Amém? Eu já quero que você vá pensando, que eu estava sentada ali só pensando no culto da ceia. No culto da ceia. Não conversei com o pastor ainda, nós não conversamos, mas a minha vontade, que às vezes quer dizer o quê? Nada, né? Mas a minha vontade é que a gente possa tomar ceia aqui juntos. Nem que seja assim, em rodízio, aos poucos, nem que a gente tenha que fazer vários cultos, mas que se você pode vir à igreja com os cuidados, com a máscara, que as cadeiras estão todas separadas, se você não é de um grupo de risco, você pode vir, vai ser um prazer a gente tomar ceia juntos. Amém? Vamos orar então, encerrando? Orar pela irmã Leusa, pelas ofertas. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, meu Pai, por podermos estar na Tua presença nessa noite. Independente, Senhor, se estamos no celular, na TV em casa, ou se temos o privilégio de estarmos aqui neste lugar. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja visitando a irmã Leusa. Que essa vaga no servidor municipal abra-se o mais rápido possível, para que ela possa ir, ser cuidada, ser tratada, que toda a proteção, Senhor, esteja sobre a vida dela, que o Senhor dê para ela alegria, dê paz, dê calma, tranquilidade a ela, aos filhos, Senhor, aos netos, a todos nós que amamos a irmã Leusa, porque foi um susto muito grande para todos nós que recebemos a notícia. Irmã Leusa é uma mulher muito amada por muita gente. E nós queremos que o Senhor esteja cobrindo, cuidando dela. Da mesma forma que ela, Senhor, quero pedir pela dona Rosinha, quero pedir por tantas avós, tantos avós, tanta gente, Senhor, tantas pessoas que estão isoladas, sentindo falta das suas famílias, sentindo falta do contato físico com seus familiares. Quantas pessoas moram sozinhas, meu Deus, e não podem ir visitar, não podem sair de onde estão, não podem receber visitas, Senhor. E às vezes esse tipo de coisa causa problemas. Os problemas emocionais, psicossomáticos, que nos deixam adoentados, nos deixam tristes, com crises de ansiedade. Senhor, quantas coisas vão desencadeando. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas pessoas, independente se eu conheço ou não, independente se eu estou me lembrando dessa pessoa agora ou não, mas que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas, sustentando, dando saúde, meu Deus. Senhor, cuida dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, cuida daqueles que trabalham no hospital, o porteiro, a pessoa que atende no portão, aqueles que fazem a ficha, aqueles que limpam, que fazem a alimentação, Senhor, os policiais, os bombeiros, os garis, meu Pai, as pessoas que precisam estar na rua trabalhando, as pessoas que estão na frente, ó Deus querido, dessa luta, as pessoas que trabalham no cemitério, Senhor, que trabalham, Pai querido, nos MLs, Deus, que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja com cada um desses, com os motoristas de ônibus, Senhor, com os cobradores, aqueles que trabalham, Senhor, em tantas outras coisas que não podem parar. Quanta coisa não pode parar, Senhor. As farmácias estão abertas, os caminhoneiros estão trabalhando, as fábricas, Senhor, muitas tem que funcionar. Quem trabalha na agricultura, quem trabalha na feira, Senhor, Pai, e aqueles que têm necessidade de sair,
que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um, nos cobrindo, ó Deus amado, nos ajudando a passarmos, ó Deus, por este tempo de guerra, esse tempo tão difícil, Senhor. Mas nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está com as suas mãos sobre cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor é o dono da morte, da vida, está tudo nas suas mãos e nós confiamos no Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós o melhor, cada coisa no seu tempo, de acordo com a tua vontade. Pai, cuida da nossa família, cuida dos nossos amados, receba as ofertas, Senhor, os dízimos que são trazidos para cá, depositados, Senhor, na conta, enviado pelo PicPay. Senhor, que no nome de Jesus, o teu povo, independente se ele está em casa, se ele está aqui, onde eles estiverem, Senhor, que a tua bênção esteja alcançando a cada um desses. Nos leve para casa, Senhor, embaixo da tua bênção. Cuida daqueles que já estão em casa, Senhor. Que haja sabedoria, Senhor. Que haja saudade de estar aqui. Que haja falta, meu Pai querido, de estar aqui neste lugar, de estarmos juntos, ó Pai querido, buscando ao Senhor, orando juntos, estarmos aqui participando ao vivo. Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Não esqueçam de ver quem quer vir no próximo culto, acho que é dia 3. Vai já mandando o nome para a gente, se precisar, a gente faz mais de um culto, mas dá seu nome, eu quero ir, que a gente vai resolvendo isso. Amém?